Olá pessoal, boa noite! Hoje mais um Papo DR para você. Como você sabe, quinzenalmente às 20h38 nós temos o programa do Papo DR, uma iniciativa da Dias Rosa Consultoria para você. Então pessoal, chegando aí, um grande abraço, né? Willy chegando, Débora aí conosco, nossa entrevistada de hoje, né? Vamos falar hoje sobre empresas familiares, né? Os desafios e oportunidades para o nosso mercado. Então, pessoal, todo mundo seja bem-vindo aí, vai chamando aí seu amigo, vai chamando seu colega, né? Aperta aí o aviãozinho e vai convidando, e aperta o coração também para nos dar maior engajamento aqui. Então, hoje, pessoal, vamos falar sobre empresas familiares. Sejam todos bem-vindos. Edivânia, Michele, Bis, Edneuza Pereira, grande abraço aí todo mundo, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem, pessoal? Vão colocando aí também a cidade que você está fazendo parte aqui conosco. Aí o pessoal da Colônia 13 de Lagarto, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vai chamando aí seu colega, vai chamando seu amigo, sejam todos bem-vindos aí. Pesqueira, boa noite, pessoal de Pesqueira também, sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje o nosso Papo DR, vamos falar sobre empresas familiares. Vai chamando seu amigo, vai chamando seu colega e vamos conversar aqui nesse Papo DR com bem-vindos, pessoal. Márcia, Alisson. Então hoje vamos conversar com a Débora, que está conosco, não, a minha colega Débora, minha amiga Débora. Como é que tu estás? Olá, meu amigo, que prazer estar com você aqui hoje. E maior ainda poder falar de um tema que eu gosto tanto, que é de empresas familiares. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema. Que bom, né? Então, Débora, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, por ter aceito esse convite e estar aqui conosco no nosso Papo DR. Então, o Papo DR é um programa que a gente tem antes da pandemia já, né? Que é de levar educação de qualidade, né? Informação para toda a sociedade. Então, nós temos temas diversos, por isso que é o Papo DR. Então, é um bate-papo que a gente tem, né? Então, já falamos sobre nutrição, já falamos sobre psicologia, vários assuntos, né? E assim, hoje nós vamos conversar contigo sobre empresas familiares, mas eu sempre gosto de perguntar assim, ó. Primeira pergunta que eu faço, diz aí pro pessoal, quem é a Débora? Oh, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a meu amigo Rodrigo por essa oportunidade da gente estar aqui hoje. Ele que é referência em educação, referência em tecnologia. É uma pessoa pela qual eu trago muita gratidão. Para quem não sabe, o primeiro curso online que o CRC de Pernambuco fez foi com a parceria com o professor Rodrigo, que desmistificou, que ajudou a gente aí a sair do presencial para o online de uma forma tão leve. Então, trago aí uma gratidão muito grande, todos os pernambucanos também. E para quem não me conhece, eu sou Débora Barros, contadora, empresária contábil há 17 anos, professora por paixão, tanto na BSSP, onde compartilhamos juntos aí dessa missão, quanto na ITS Edu, do Lucas Braga, e sou atual vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco.
Meu dia a dia é diretamente com micro e pequenos empresários. A gente atua aí numa assistência tanto em Pernambuco como na região Nordeste, com foco principal em empresas familiares e micro e pequenas empresas. Então seja bem-vinda aí, né? Então é o foco, né? Nós temos muitas e muitas empresas que são, a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, né? Então, e precisa muito se trabalhar a parte de gestão, né? Principalmente a gente sabe que a micro e pequena empresa tem muita a parte familiar, né? Então nada mais do que um tema como esse, né? Que traz para a gente, né? Essa informa de como se, essas oportunidades que a gente acaba tendo com essas empresas familiares e muito, né? Muitas dessas empresas também, né, fazem parte do Simples Nacional, que é aquele tema que também, né, a gente trabalha bastante e tem muita situação aí, né, também tem muitas pegadinhas que podem acontecer, né? Então, assim, quando a gente fala logo assim, empresa familiar, né? Então, eu vou fazer logo. Pessoal, fique à vontade. Quem quiser fazer pergunta aí, a gente vai controlando aqui e vai passando. Débora, não se preocupa com as perguntas, não, que eu vou controlando aqui, certo? Então, Combinado. pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Um grande abraço aí. Então, hoje com Débora falando sobre empresa familiar. Então, Débora, quando a gente fala em empresa familiar, né, o que seria essa empresa familiar? Então, porque assim, o pessoal às vezes pergunta assim, professor, empresa familiar é aquela que só tem um funcionário, eu, minha esposa e meu filho, e pronto, então não tem nenhum funcionário, né? O que seria essa empresa familiar em si, quando a gente conversa, né? Perfeito, professor. Boa pergunta para a gente começar nosso papo. Bom, o conceito de empresa familiar hoje a gente não encontra nas teorias, né, nem nos livros que falam de contabilidade empresarial, societária, nem na legislação em si, mas com base em todas as tratativas que a gente tem e nos dados que são estudados pelo Sebrae, pelas grandes empresas de auditoria e de consultoria, a gente pode entender que uma empresa familiar é aquela que tem na gestão ou no seu quadro societário pessoas de uma mesma família, seja porque herdaram de um fundador, estão na segunda geração. Então, tem algumas pessoas que entendem que a empresa familiar ela só se consolida como empresa familiar quando está na segunda geração. E já as regras práticas tratam as empresas familiares aquelas que compartilham dentro de uma estrutura, seja quadro societário, seja na gestão da empresa, ou seja no trabalho como gestores e empregados, com pessoas que tenham uma relação de família. E como hoje a gente trabalha, né, no Brasil com a maioria de empresas são micro e pequenas empresas, fatalmente você vai ter dentro da gestão familiares em comum, né, que herdaram a ideia de alguém ou que juntos, por um legado da família, acabaram transformando algo artesanal ou algo bem típico da família em negócio. Então acabou se crescendo, né, e se formalizando, mas sempre tendo como um grande eixo, grande principal, os valores ou a formação mesmo de uma unidade familiar. Então é uma família que formalizou um determinado negócio e que gerencia aí esse negócio, detém o principal controle com pessoas do mesmo grau de parentesco, né, do mesmo nível familiar. E aí é bem complicado, né, né, Débora, quando a gente está falando assim, empresa familiar, porque você, principalmente na gestão, porque você pega lá, quem está na direção a fulano, e quem está na gerência financeira é o filho da fulano, e na outra gerência é a filha, e aí começa às vezes uma mistura aí que não sabe, e aí ela vai para casa, acaba levando também os problemas da empresa para casa. E aí, Isso. aí se estende tudo isso. Tu deve perceber, com certeza, na tua experiência com a empresa familiar, deve ver muito isso, né? E quando se vai trabalhar essa parte com a empresa familiar, a gente acaba sendo psicólogo também, né? Isso. Verdade, Rodrigo. E assim, quando a gente fala de empresa familiar, a gente percebe, até o próprio Sebrae, ele traz muito, que na formação de uma empresa familiar, a gente observa três principais eixos, que é o eixo da família, o eixo da gestão e o eixo da propriedade, quem são os donos daquele negócio.
E é muito comum você haver uma interseção entre esses. Você ter familiares que são donos e que também são gestores da empresa. Então, esses papéis se confundem muito, né? É preciso um nível de maturidade muito grande para você conseguir delimitar, né? Agora eu estou falando como sócio, agora eu estou falando como esposa, ou como filha, ou como cunhada, irmã, enfim. São laços que, em várias e várias ocasiões, você tem papéis distintos, né, sendo ocupados no mesmo ambiente. Então, é tanto que é o berço também dos principais conflitos, né? É essa dificuldade em separar. Você está lá na empresa discutindo ideias, discutindo pontos de vista diferentes, e aí você fecha a porta e virou parente, né? Virou irmão, virou esposo. E aí? Como é que você dissocia esse papel empresarial do papel pessoal, né? E vira essa página. Esse, inclusive, é um dos grandes desafios da empresa familiar, é essa convivência, né, com papéis distintos em tempo real. E nessa pandemia é que a gente sentiu na pele, né? A convivência, muitas vezes, pelo home office. Você tem colega de trabalho, sócio, que habita no mesmo ambiente, que divide o mesmo quarto, muitas vezes a mesma casa. E isso torna essa separação de papéis ainda mais difícil, que é realmente um grande dilema aí para quem lida com empresa familiar. Né? Então, E até o Luiz está comentando aqui também, né? Esse é o super desafio, fazer essa separação de papéis, né? Eu acho que é um desafio muito grande mesmo e que acaba misturando na gestão e que acaba entrando num problema de gestão financeira também, né? Porque agora, eu digo, um dos problemas que a gente pode até comentar, né? A senhora também com essa parte de consultoria acaba pegando, né? Mas é minha filha, é meu filho, então merece um salário de tanto. Sim, mas a empresa comporta esse salário, então às vezes acaba acontecendo uma situação dessa, né? E é um desafio muito grande. bastante. E é preciso ter um suporte muito bom, né? O Luiz mesmo, ele conviveu comigo em acho que todas as etapas como empresária familiar. Eu que vim de uma sucessão não bem sucedida. Para quem não sabe, o meu pai tinha empresa contábil há mais de 30 anos. E eu tinha um sonho, assim, de estudar, fazer faculdade de ciências contábeis, mas ter várias experiências no mercado, em empresas de auditoria, empresas de consultoria, para chegar na empresa do meu pai, assumir a empresa, não como filha do dono, mas como alguém que tem um currículo e que tem algo a contribuir. Só que aí, Papai do Céu tem seus caminhos, né? Meu pai passou por um problema de saúde e aí eu precisei assumir a empresa dele com 17 anos, recém-admitida na faculdade. Um grande desafio, viu? Muito. E assim, vários colaboradores da empresa na época tinham mais tempo de trabalho com meu pai do que eu tinha de vida. Então, gente que me viu na cabeça, assim, na barriga da minha mãe, né? Não tinha compreensão de que, ó, virou minha chefe agora, e aí? E foi um desafio muito grande, Luiz compartilhou comigo muito desse período, porque foi necessário um amadurecimento precoce para poder absorver e assumir esse papel de gestora de uma empresa familiar. E é essa questão dos papéis, né? Primeiro que o jovem, quando entra, a segunda geração, quando entra numa empresa familiar, entra assim achando que tudo que a primeira geração fez está errado, sabe? Nossa, isso aqui tá tudo errado. Eu aprendi aqui tudo muito mais moderno, tudo que está feito é errado, quer destruir tudo que foi construído. Enquanto a primeira geração olha, né, para todo o amadorismo, né, dessa segunda geração que chega e diz: o que é que essa pirralha tá fazendo aqui, né? Cara, você chegou agora, eu que construí todo o legado. Então começam a haver essas confusões, começam a haver essas pequenas rixas e esses conflitos familiares que são extremamente normais, faz parte, né? Então, eu sei na veia essas dores, passei por isso com meu pai,
Depois, meu esposo começou a trabalhar comigo quando a gente formalizou a minha empresa contábil em Recife. Surgiram também muitos conflitos até que a gente separou os papéis. Então, eu disse, ó, eu sempre digo, experiência de empresa familiar e de refazer os papéis para cada um seguir seu rumo. Ó, depois de pai e marido, qualquer um que vier, é tudo letra. E assim, aproveitando essa história, eu não conhecia essa história, então estou aqui bem, né, bem comovido mesmo, porque assim, é algo que acontece muito, né? Então, assim, e ainda mais assim, estou muito jovem, ter esse papel logo bem, tem que ter bem precoce. Como foi assim, para ti, o primeiro momento, assim, preciso assumir, qual foi o seu maior desafio nesse momento, assim, nesse início? Ótima pergunta. Bom, quando a ficha caiu, né, de que eu tinha que assumir, a primeira coisa que me passou a cabeça foi justamente como eu vou provar para as pessoas que eu sou capaz de estar ocupando essa posição. Não por ser filha do dono, mas por mérito. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser a melhor aluna da minha turma, eu tinha que me destacar na universidade para chegar lá dizendo, olha, eu aprendi de fato. E desde o primeiro período eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser a laureada da minha turma. Era uma questão de honra, assim, sabe? Que eu não admitia tirar uma nota mais baixa. Eu tinha. Isso, lógico, que me trouxe várias consequências de saúde, nível de estresse e tudo. Mas era como se fosse assim, ó. É o caminho que eu tenho, já que eu não vou poder ter experiências fora para trazer esse know-how. Então, aqui na universidade que eu tenho que realmente ser referência. Então, fui monitora de todos os períodos, tudo que aparecia de estágio, de bolsa, era a primeira aí. E tinha isso na mente, de transferir isso para as pessoas lá. E fora que minha postura teve que mudar, né? Acostumada a tênis, rabo de cavalo. E aí, onde chegava, era a primeira pergunta: quantos anos tu tem, né? É tu que vai ficar aqui à frente. Então, mudei minha forma de vestir para chegar nos lugares, me apresentar melhor. Eu nunca esqueço que um primeiro cliente que eu visitei para conquistar, para ampliar a carteira de clientes do meu pai, ele havia me ligado, uma pessoa tinha indicado, uma pessoa até da universidade tinha me indicado, fez várias perguntas, eu estudei que só o segmento dele. E aí perguntou, e eu estava lá bem segura. Tá bom, passe aqui para a gente fechar o contrato. Fui. Quando eu cheguei lá, essa criatura olhou para mim, dos pés à cabeça, ela disse: foi contigo que eu falei no telefone? Foi, sim, senhor. Quantos anos tu tem? Aí eu, 18, aumentei um, né? 18? Pelo amor de Deus, olha, eu vou cuspir no chão. Até esse cuspe secar, você traga um contador que preste. Desse jeito. Olha, eu fiquei arrasada. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí liguei pro meu pai. Pai, tu tem que ir comigo lá, senão eu não vou fechar esse contrato. Aí meu pai, mas eu não entendo nada do segmento dele. Eu digo, olha, se aperrei não. Relaxa o coração, vá comigo. Eu falo tudo, mas tu tem que me dar apoio moral. Aí meu pai foi comigo, ficou do lado. E aí eu falei tudinho, ele pronto. Agora sim, tem um cala-marcha aqui, né? Interior de Pernambuco, acho que É, interior deve ser então, então era isso que eu ia falar, porque assim, nós passamos por um momento, hoje não tem tanto isso, mas nós tínhamos muito que contabilidade é uma profissão machista e tem a questão da sua idade também, né? Então Exato. você passa por dois preconceitos, né? Que existiam, né? Ainda existe um pouco a questão da idade, porque se pensa muito de que somente o que tem maior tempo de profissão que é melhor, né? E muitas vezes não é isso, né? Você tem também as pessoas. Você tem o meu termo em tudo, né? Então, quanto mais tempo você tem uma certa experiência, mas as coisas estão mudando muito constantemente, muda toda hora, então você precisa ter uma. Quantas e quantas vezes, Débora, nós, até conversando mesmo, íamos ministrar uma aula e no meio da aula muda aquilo que a gente vai ensinar. Né? Então, são coisas que
que passam bastante. Então, assim, é bem interessante. O pessoal está perguntando aqui se ainda tu tem a empresa do seu pai, viu? O pessoal perguntou aqui, ó. Sim, Pergunta a ela se a empresa do pai ainda tem. verdade, graças a Deus, sim. A empresa do meu pai, ela desde 1974, ela continua ativa. Meu pai continua afastado das assessorias e consultorias de pessoa jurídica, mas ainda atua com o imposto de renda pessoa física. Então, ele atua ainda Inclusive, na viu, área de pessoal? xodó. Inclusive, aproveitando, né, o imposto de renda foi prorrogado, viu, pessoal? O pessoal que está Isso. aqui foi prorrogado, mas não foi para julho, como diziam, viu? Não, foi para maio. Foi para maio, né? Então foi Todo prorrogado, mundo na pessoal, expectativa de julho, de ganhou julho, só um mas mês. ganhou só o mês, certo? Então, o pessoal que está aqui, já a gente imaginando que ia sair realmente essa prorrogação, nós lançamos uma turma de imposto de renda para no início de maio, viu, pessoal? Então, quem quiser depois confere lá o site da Diasosa, que tem um curso lá totalmente online para vocês. Ah, a Jéssica também está falando aqui, ó, que conhece, é bem grande empreendedora, Débora, admira bastante o teu trabalho, né? Obrigada, minha flor. Bom que você está aqui. Então, Muito bom ter o esse pessoal está pausa. escrevendo aqui, viu? E cada dia bem abençoado, parabéns, o Felipe colocando, parabéns pelo brilhante por passar esse conteúdo, essa carreira tua, né? O Luiz também falou, né? A existência desse preconceito também é uma etapa a ser superado, e isso com certeza tem uma certa dificuldade no seu dia a dia nesse passo, porque é como assim, quanto mais você, é o que eu tenho imaginado, se eu estiver errado, me corrija, certo, Débora? Quanto mais eu me esforço para poder demonstrar que sei, mais eu recebo patada dizendo que não sei, né? Eu acho que você deve ter passado um pouco por isso, né? E isso faz com que... E aí, tá aí a Débora, né? O Débora aí hoje, né, com esse trabalho, com a sua empresa também, gerindo a empresa do pai, tendo sua empresa também. Mas a sua empresa é na mesma cidade, Débora? Então, a do meu pai é no interior daqui, numa cidade chamada Surubim, interior de Pernambuco. Fica a 120 quilômetros de Recife. Então, é por ela que a gente atende empresas da região do Agreste, de Pernambuco, empresas do interior, a gente atende por lá. E quando eu iniciei a universidade em Recife, eu abri um pequeno escritório de apoio para eu poder me manter aqui na cidade grande, né? Matuto, cidade grande, tem que ter renda, né? Pelo menos para pagar a passagem. E aí vim morar com a tia, montei uma salinha aqui para ser a minha empresa contábil. E aí fui começando devagarinho, com o apoio do meu pai. E aí fui trilhando o meu caminho por Recife. Então hoje a gente tem a Barros Assessoria, que é essa empresa de Surubim, que existe desde 1974. E a gente tem a Débora Barros em Recife, onde a gente atende empresas da região metropolitana e outros serviços que a Barros não atendia, e a área de consultoria também. Tenho a Pátrio, que é uma empresa em parceria com uma sócia, a Michele Sá, onde a gente atua no terceiro setor, condomínios e contabilidade na estrutura de outsourcing contábil. E tenho a Criare Soluções e Educação, que é por onde a gente atende a parte de consultoria também, treinamento e a parte de educação financeira. Então, a gente tem essas quatro frentes aí ao longo desse tempo que cada uma foi se estruturando, né, e se organizando. Ah, então você vê, né, pessoal? O pessoal está comentando aqui que história inspiradora, né? Então, justamente a gente falar de empresa familiar vem das nossas histórias, né? Então, tu como empresário. Ó, tem uma pergunta aqui, Débora. Quem foi seu primeiro cliente em Recife? Ah, eu amei a pergunta. Ah, Rodrigo, olha, em Recife, quando eu vim para cá, meu primeiro cliente foi um tio que ele já tinha uma indústria de urnas mortuárias, vulgo caixão, e que confiou, né? Confiou não do ponto de vista só de sobrinha, mas principalmente confiou muito no potencial. Ele sempre elogiava, sempre torcia. Era aquele tio que, quando não tinha dinheiro para lanchar na escola, me pegava para jantar, para almoçar. Um ser humano incrível, seu Milton, de empresa familiar. Então, ele fundou essa indústria e, como ele era cliente do meu pai, lá de Surubim, ele topou
ser remanejado aí para o meu laboratório de escritório em Recife. E aí a gente começou a atendê-lo, era uma empresa já grande aí, com mais de 50 funcionários já na época. E eu que fazia tudo, assim, folha, parte fiscal, parte contábil. Então, foi uma grande experiência. Na época ainda o Cefip era em DOS, então, ó, não sou tão novinha assim. Peguei aí o Cefip em DOS, aí os guerreiros entenderão quanto era traumático fechar aí um FGTS, né, na unha. E me ensinou muito, assim, tanto pelo acolhimento, né, como pela confiança. Então, era uma empresa familiar sendo assessorada por uma outra empresa familiar em início de jornada, né, início de carreira. Foi um aprendizado muito grande que me trouxe. Não, e aí, geralmente a gente diz assim para os alunos, quando nós estamos ministrando aula na graduação, né, a gente diz assim, arrume um estágio porque é o que vai realmente desenvolver, né, que vai ver essa teoria que a gente fala aqui, que você vai colocar na prática, então contigo já foi logo na prática, logo para a teoria, então já vai. Né, e isso é interessante. E isso também é bem importante a gente falar, então todos que estão aqui sabem, né, alguns já conhecem a Diazosa, e sabe que é fruto também de um caminho como esse, né? Então a gente mesmo na Diazosa, nós começamos com R$ 10, né? Então hoje estamos com sede própria e é justamente o quê? A gente está nesse momento hoje e às vezes o pessoal olha pra gente, né, Débora, diz bem assim, tá lá, foi sorte que teve na vida, mas não sabe quanto a gente se dedicou para poder conseguir e se dedica diariamente para poder conseguir, né, o pão de cada dia e que todo mundo consegue, né? Basta você querer, porque a resposta está dentro da gente, né? Não é porque eu estou na empresa de meu pai, só porque meu pai está lá, minha mãe está lá, estou na empresa de minha mãe, mas eu estou lá somente porque eu sou filho, eu sou filha. Não, você pode justamente fazer esse exemplo, como a Débora está falando aí, né? Eu quero ser reconhecida na empresa de meus pais por competência. E por competência, realmente, é por esse mérito que vai fazer com que também mude muitas vezes a estratégia até da empresa, de que vai muito no amadorismo, que é muito comum no dia a dia das empresas, e começa a entrar no profissionalismo. E quando se começa a entrar nesse profissionalismo, aí colocou a empresa no trilho e ela vai embora, né? E aí muitas vezes não quer dizer que aqui não ter isso, né? Não quer dizer que a empresa não funciona. Ela funciona, né? Ela funciona normal, porque assim, seu pai a vida toda te criou, né? Criou toda a família com aquela empresa. Não é que porque tá entrando com profissionalismo que agora que tá certo, que é um desafio, né? Então é só a gente ajustar e ter um equilíbrio entre os dois, não é isso? Com toda certeza. E é interessante, sabe, Rodrigo, o quanto a força contrária, ela tem um poder muito grande, ou para motivar a gente, ou para a gente se entregar, né? E se desmotivar. Eu lembro que logo quando eu assumi a empresa do meu pai, a ideia, né, assim, na época que eu assumi, a gente sofria muito com concorrência no escritório, até de próprios ex-colaboradores, tudo. E havia um movimento muito contrário, né? Olha, você vai confiar a empresa a uma menina, né? O pai dela não está mais aqui. Interior você tem muito isso, né? Aquele vínculo do dono do escritório, do dono da empresa. Então havia muito essa força. Olha, é totalmente inexperiente, nem mora em Recife, nem mora aqui em Surubim, mora em Recife, vai te deixar na mão, ela não tem experiência. E aí, assim, era um esforço gigante de provar o contrário, sabe? Então, muitas e muitas vezes eu ia para Surubim passar o dia, para quando o cliente chegasse lá, perguntar, eu tá lá, né? Mesmo que eu não entendesse nada. Eu lembro que os primeiros, assim, que chegavam, era perguntando, olha, eu vim fazer minha declaração de ITR, você sabe fazer? Ai, meu Deus, sabia nem o que era ITR, né? Falei, calma, respira. Olha, pode deixar, olha, deixo todas as informações aqui, eu vou me atualizar. Assim que eu concluir, eu entro em contato e lhe passo todas as informações. Mas não se preocupe, confie que eu vou fazer da melhor forma. Aí endoidava ali, estudando, pedindo ajuda a um professor, a outro, mas não podia deixar o cliente na mão, nem podia, assim, transparecer insegurança. Embora não soubesse, tinha que dizer, olha, eu vou estudar e vou atender tua demanda. Mas nunca dizer, não sei não, que é isso não. Vou procurar outra pessoa, né? Que você vai perder aquela oportunidade ali de aprendizado.
Então, essa força contrária que vinha motivou muito. Então, assim, eu conto, assim, com muito orgulho que na época da faculdade, eu saía da faculdade 10 da noite, muitas vezes pegava a estrada de volta para Surubim, comprava Red Bull, chá preto, chá verde, de fardo, assim, era caixas e caixas de Red Bull em casa, bacia com gelo para poder ficar acordada e estudar. Enfim, assim, mas falo de uma forma muito tranquila, sem peso, sabe? Que eu acho que toda essa dificuldade, cada pessoa que chegava e dizia assim, ah, que nada, isso é uma pirralha, tá doido que essa menina vai assumir isso. Aquilo ali para mim dava um gás, sabe? Uma raiva aí que se transformava em energia, que dizia, pera aí, Vou eu provar que vou. não é, né? Exatamente. E Me vou tira uma provar, dúvida. De Recife, lutar. de Recife para Surubim são quantas horas? Dá perto de 2 horas, 1h40, 1h50. Arredondando 2 horas. Então eu saía 10 horas da faculdade e ainda tinha 2 horas de trânsito para poder ir para o interior. Fora que o risco, né? De um cavalo na estrada, de tudo isso, né? Então são situações e que a gente sabe muito bem, né? Que é um risco que a gente toma. Ô, Débora, tem até um cliente teu aqui que está escrevendo, a Disfa Distribuidora. É com muita segurança para a minha empresa familiar, né? Se tá contigo. Ter Débora Barros como contabilidade e consultoria para um crescimento saudável é importantíssimo e confiável. Indico sempre ela para os meus fornecedores. O Érica é uma fofa. A Érica é um exemplo clássico aí de empresa familiar. Teve uma sucessão aí muito parecida com a minha também, a empresa do pai, e ela veio com toda inovação e sucedeu o pai. Hoje está aí firme e forte, grande distribuidor aqui, nosso fornecedor também. E, nossa, são clientes assim que eu tenho um orgulho danado de dizer, ó, a gente começou junto, a gente chorou muito junto e superou aí muitos momentos assim de amadurecimento de todas essas empresas, né? Que a gente compartilhou, que a gente conversou muito. Como você falou, a gente meio que vira aí psicólogo, consultor, é tudo misturado. Principalmente porque a gente que vem de empresa familiar, a gente conhece muito bem as dores, né? Porque a gente viveu essas dores, a gente sabe o ranço que existe muitas vezes, né? O ciúme dos outros parentes que não estão diretamente ligados ao negócio. Então, aquela atmosfera, quando você vive e escuta de outras pessoas, você diz, poxa, não é só comigo, né? E você percebe que mudam os cenários, mudam as atividades econômicas, mas os problemas eles são muito parecidos. Por quê? Porque você sempre tem aquele clássico cenário de um empreendedor visionário que fundou um negócio, né, muito fincado assim nos seus valores, nos seus sonhos, nas suas metas, na sua missão de vida e que de repente trouxe para o negócio alguém para suceder. Ou esse alguém por admiração e vontade que quis, ou esse alguém foi forçado, né, pelos próprios genitores a dizer assim, ó, tu tem que dar continuidade a isso, eu vou deixar isso para quem? Eu construí com tanto sacrifício, com tanto esforço, você não vai assumir, não acredito. Então, às vezes até força um herdeiro aí que nem tem tanta aptidão comercial a assumir. Então, é um cenário que se repete muito. E que Você às tem vezes é seguidas, ruim para quem gerações está seguindo. assumindo, né? Porque tira até do trilho da pessoa, né? Do que ela quer também, né? Exatamente. Do perfil, né? Varia muito de cada um. E aí são os desafios que a gente percebe aí que se encaixam em várias e várias empresas. Mudam os cenários, os personagens, mas a história geralmente tem uma estrutura muito parecida. Muito parecida. Pela tua experiência e pelo teu estudo, Débora, então assim, agora eu entendi bastante que eu não conhecia essa tua história, o porquê tu tem essa paixão por empresa familiar, né? Então, tu tem algum dado estatístico referente à quantidade de empresas familiares no nosso Brasil? Tu já chegou Tenho, a tenho. pesquisar isso? Tenho sim. O Sebrae divulga muito esses dados, tanto o Sebrae quanto a Price Waterhouse Coopers, eles têm muitos relatórios bem interessantes sobre empresa familiar. E o último divulgado pelo IBGE, e que o Sebrae também fez alguns trabalhos em cima para isso também, ele mostra que 90%
90% das empresas brasileiras, elas têm estrutura familiar. Elas são formadas por famílias. Então, 90%, a grande maioria, né? E essas 90% dessas empresas, elas representam 65% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto. Ou seja, elas têm a maior geração de Vamos receita. de receita para gente. Exato. Além de representar também 75% dos trabalhadores do país. Ou seja, sustentam a economia, né? São as principais geradoras de renda e de responsabilidade social e são as principais empresas formalmente constituídas no país. E interessante também, sabe, que às vezes a gente pensa que a empresa familiar, ela se restringe às micro e pequenas empresas. E na verdade não é. Quando a gente olha para as 300 maiores empresas que a gente tem no Brasil hoje, 95% delas são controladas por família. Ou seja, essa estrutura de empresa familiar, ela não está só presente no micro e pequeno, né? Que a gente às vezes pensa que é sempre o micro e pequeno nasce familiar, fica familiar. Não. As grandes, as maiores hoje que a gente tem no país, né? Mais de 95% delas são controladas por família. Ou seja, essa realidade não está presente só no pequenininho, está presente nos mais variados portes de empresa, essa tendência, né, de ter família na gestão, de compartilhar a gestão com parentes. Tá no DNA do brasileiro essa composição, né, essa fatia grande no mercado. Lembrei agora, tu falando isso nós que somos do interior, né? Que eu também sou do interior, né? Eu sou da cidade de Propriá, que é divisa nas margens do Rio São Francisco, divisa com Alagoas. E a gente tem muito aquela empresa grande, aquele grupo grande, mas a gente já é aquela empresa de fulano de tal. Às vezes você tem uma grande rede de supermercado, mas a sociedade já começa a dizer, é o mercadinho de fulano, ainda tem quando você vê uma rede de supermercado, não sei quantas lojas, mas ainda tem aquela questão muito, né, de se ter, né, de ter essa conversa e tal. Então, grandes shoppings também, ainda os donos tão familiares, né? Então, a gente tem vários exemplos que a gente pode comentar aqui. O pessoal está até comentando aqui, ó. Quem está mandando um abraço para ti, dizendo que está com saudade, é a Tassiana, certo? Oh, a fofa, um beijo, Tassi. O Azevedo está até dizendo que confia muito no teu trabalho, né? Então... Oh, obrigada, gente. Estão Enche de perguntando orgulho também... aí o pessoal que Estão compartilhou, conviveu todas as etapas, assim, essas etapas, né? muito bom, muito bom. É bom. Até o Felipe Menezes aqui está perguntando se tu pretende colocar mais uma filial da sua empresa em algum outro local. Já expandir. Oh, oh, meu querido, não. Hoje eu pretendo, assim, focar em determinados nichos. Estou até estudando, assim, quais os melhores focos que a gente vai dar, porque uma das falhas, né, de empresa familiar e que eu cometi também é que a gente inchou em vez de crescer. A gente não tinha na mente quais eram os objetivos de médio e longo prazo e começamos a atender empresas dos mais variados nichos. Então, eu atendo indústria, comércio, serviço, real, presumido, simples, médio porte, pequeno porte, MEI. Então, a gente saiu inchando e como a legislação está cada vez mais complexa, tem cada vez mais detalhes, né, em cada segmento, a gente hoje está fazendo um movimento inverso de estruturar, identificar quais são os nichos que a gente pretende focar e atuar, e aí tomando algumas decisões aí estratégicas para que a empresa da gente ela cresça de uma forma mais ordenada. Então, dando um passinho para trás para dar dois para frente nesse processo de formalização, nesse processo de identificação mesmo, né? Partindo para a estratégia, saindo um pouquinho do operacional e partindo mais para essa parte estratégica. Não, isso é bem importante, viu? Nós temos alguns empresários aqui também. Dona Celeste chegando, Dona Celeste sempre está conosco aqui. Então, assim, é bem importante porque às vezes o pessoal fica pensando em empresa crescer, crescer, crescer no volume, esquece de uma coisa chamada margem de contribuição, né? Então, aí às vezes você tem uma empresa mais enxuta e consegue atender até melhor os seus clientes, principalmente na área contábil, porque a área contábil, a área de consultoria, existe muito essa questão de atenção ao cliente,
do que estar com uma carteira muito grande e não conseguir atender, aí vai aquela sensação de que de descaso, estou deixando o cliente de lado, né? Então, assim, então são situações que a gente precisa realmente, até assim, com essa especialização da legislação, eu gosto muito de dizer, você tem que olhar o seu nicho, né? Então, qual é o seu nicho, qual o que é que você quer, qual a sua especialidade, e aí você vai, não. Claro, você pode ter parcerias com pessoas que de outros nichos, e aí vai, todo mundo vai ganhando junto aí, né? Então, é bem interessante isso. E aí, Débora, com relação a essas empresas familiares, quais são os principais desafios pela tua experiência aí de trabalhar com empresas? Vamos dizer, eu, Rodrigo, sou consultor e vou fazer um trabalho de consultoria numa empresa que eu sei que tem uma gestão familiar. Qual é o maior desafio que a gente encontra em trabalhar com esse tipo de empresa, né, no Perfeito, dia a dia? perfeito, Rodrigo. Olha, eu listaria para você basicamente três principais desafios, sabe? Eu acredito que desses três enveredam muitos outros, mas são três pilares que eu entendo que trazem para as empresas as maiores dificuldades e as maiores inseguranças. O primeiro desafio é com relação a profissionalizar a gestão. O empresário de empresa familiar, ele tem os cargos de maior confiança baseado em pessoas de confiança e não necessariamente pessoas com maior capacidade técnica. Então, o que acontece? Você tem hoje uma empresa, você precisa de uma pessoa no seu financeiro para fazer o contas a pagar, para fazer cobrança e tal. Eu quero que você imagina, para mexer com o dinheiro da minha empresa, eu tenho que colocar alguém em quem eu confie. Então, você vai colocar ali uma pessoa próxima, da qual você tem uma razoável certeza de que ela jamais cometeria um desvio no teu negócio. Então, você vai muito pelo critério da confiança. Só que muitas vezes aquela pessoa, ela não é a pessoa capacitadamente preparada para aquele cargo. Geralmente é uma pessoa que nem teve experiência no segmento financeiro, na parte de administração. Muitas vezes é uma pessoa que não fez cursos técnicos, não se aprofundou, não se aperfeiçoou e muitas vezes se acomodou. Pessoas que chegam ali, ó, aqui o cargo é meu, eu sou a pessoa de confiança, então não aceito a opinião de fora. Quando vem, às vezes, alguém com alguma sugestão de curso, outro diz, não, porque aqui eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, assim vai ser sempre, né? Aquela síndrome aí da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, essa ausência de profissionalizar a gestão, ela acaba impedindo muito o crescimento, né, do empresário. Por quê? Porque você valoriza muito as relações afetivas, as relações familiares e acaba prejudicando os vínculos organizacionais. Tem um ditado que diz, né, nunca contrate quem você não pode demitir. E o que você mais vê na empresa familiar é você colocando pessoas de confiança. Ah, meu sobrinho está precisando muito, é uma pessoa de confiança. Coloca no estoque. Eita, olha, rapaz, ó, meu primo, pensa num menino de gente fina, esforçado, de confiança. Eita, bota no caixa. E aí você vai criando aí um cabide de pessoas de confiança da família, mas quando você vai ver tecnicamente, não são as mais indicadas para o cargo. Então, quando a empresa tem sorte dessas pessoas quererem evoluir, quererem buscar e quererem profissionalizar, massa. Mas às vezes aquelas pessoas não têm a ver com aquilo, não têm perfil para aquilo, né? E acabam se martirizando ali por muito tempo. Então, eu tive um exemplo clássico quando a gente começou com a empresa contábil aqui em Recife. Pouco depois eu casei, e assim, dois lisos, sabe? Eu, estudante, meu marido, servidor do Exército, então dois lisos batendo, né? Ia de Rio Doce CDU para a faculdade, era um estresse. E a gente decidiu juntar, ó, peraí, sai do Exército, vem embora para cá, vamos unir forças aqui para fazer esse negócio dar certo. E foi muito importante para o início, mas chegou um determinado momento em que a empresa começava a precisar de mais profissionalização no financeiro e o sonho do meu esposo era ter atividade rural. Sempre foi apaixonado por campo, por boi, por tudo mais. E aí estava ele frustrado
no cargo de diretor financeiro. E eu frustrada, porque eu não podia arrochar demais, porque eu dormia, né? Chegava de noite aí, bunda com bunda, né? Todo mundo estressado. E até que chegou um ponto que a gente disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos profissionalizar isso aqui. Terceirizei o financeiro, contratei um BPO que assumiu meu financeiro, e meu esposo foi seguir a vida da parte de atividade rural, que era o sonho dele. Então, a gente tem que reconhecer, né, os sonhos, as aptidões de cada um. Senão você vai trazer para si um profissional de extrema confiança, porém frustrado, porque não era aquilo que queria para a vida, né? Então, eu acho que essa maturidade, tomar essas decisões, de dividir os papéis, de saber de forma bem clara o que você quer, ajuda muito, sabe? A você conseguir evoluir na empresa. Mas é um desafio, um É, desafio grande. eu lembrei agora, viu, Débora? Eu tô falando assim, eu vou lembrando das consultorias financeiras que eu faço, né? Aí tinha um cliente nosso lá, viu, pessoal? O cliente ele era bem assim. Ele tinha uma pessoa de confiança dele lá no financeiro, só que a pessoa não alimentava o sistema, então estava lá com questão de fazer controles, porque ele queria ter as análises melhores, né? Tem uma análise melhor. Sabe aquela pessoa que concentra tudo? E aí, quando você vai puxar relatório do sistema, não tem nada. E aí, uma vez eu cheguei e perguntei, me diga uma coisa. E a pessoa sempre reclamando daquela vida ali e tal. E outra funcionária boa, trabalhando tranquilo na parte de atendimento ao cliente, mas não gostava de atendimento ao cliente. Estudava contábeis e gostava de controlar as contas. Então você tinha uma pessoa da família no financeiro que insatisfeita, mas gostava de fazer atendimento, e tinha uma pessoa de atendimento, mas que só gostava de financeiro. Até que uma vez eu cheguei e perguntei para a funcionária bem assim, né, que é a parente dele, era até prima, se não me engano. Aí eu cheguei e disse, não tá batendo aqui o relatório, tá faltando 10 mil, onde tá isso? Aí ela virou para mim e disse, boa pergunta. Eu digo, como é que tu, é financeiro, me responde que é boa pergunta? Até que a gente foi conversando, né? Porque ela não tinha alimentado o sistema, tinha o controle e tal. E aí depois, uma das sugestões, que aí é muito doloroso, o tutor chegar e dizer, ó, não é para demitir, basta você trocar. Troca a que está lá na frente e vem para o financeiro, a que está do financeiro vai lá para frente, que as duas vão estar felizes e vai andar o processo. Quando fez isso, resolveu o problema da empresa. Então, assim, são coisas que justamente a gente precisa pensar no nosso dia a dia, né? E que é um desafio, né? E quando você... Exato. E tem um tal de um famoso de um vale, né? Me dê um vale ali que eu vou ali comprar um negócio, né? Que às vezes acontece no financeiro, né? Então, né? Tem um negocinho assim, né? Não, Débora? Então, Demais, demais, demais. E aí, assim, vai pela amizade, né? Vai, eu não é, posso negar crédito a fulano que é meu compadre. Se eu negar, vai é, ficar chata. Aí, compadre pra cá, compadre pra lá, e compadre não paga as contas. E aí a é. empresa sofre também, né? Então, assim, você profissionalizar é um desafio grande, tanto na relação interna como na relação com o cliente, né? Você tem que reconhecer qual é o papel da empresa e tem que reconhecer que vão haver pessoas fantásticas, incríveis, de confiança, mas que não se adequam aos papéis que você espera delas dentro da organização, e tá tudo bem, sabe? E não tem nenhum problema por isso. É a transparência, olha, o que é que você gosta de fazer? O que é que você quer para sua vida? É isso, você quer morrer fazendo isso aqui? Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então tá tudo bem, vamos seguir sua vida, seguir seus caminhos, cada um seguir seus propósitos e encontrar as pessoas adequadas para o que se espera de cada cargo. E tá tudo bem, sabe? Não precisa ter peso nisso. Acho que tem que ter transparência mesmo e torcer para que cada um dê certo, né, em seus respectivos papéis. Não, e é bem interessante também, assim, porque a empresa familiar, né, como um todo, tanto a micro e pequena empresa, como a grande empresa familiar, é uma grande oportunidade também para a gente trabalhar com essas empresas, né? Porque, assim, quando você... Eu até gosto muito de dizer assim, quando você está trabalhando com empresa familiar, certamente contigo deve acontecer a mesma coisa, a confiança também se torna algo primordial. E que quando você tem com uma empresa que não é tão familiar, muitas vezes acontece somente aquela decisão fria. E que você, na familiar, você consegue, pode acontecer isso. Ainda mais tu que tem essa experiência, que já passou
por esse processo, então você acaba se conectando mais com o cliente, né? É Então, verdade. Tá mais perto. tá mais perto, né? Então é como se assim, ó, o que tu tá passando, eu passo também, eu já passei por isso, eu sei como é, né? Então é diferente, né? E até tava em uma das lives que eu tava fazendo junto com o pessoal da Associação dos Contadores lá de Ji-Paraná, então a gente tava comentando justamente, não, de Araguaína, a gente tava comentando justamente isso, né? A contadora tava falando, a consultora que tava comigo, ela disse, ó, Rodrigo, eu fiz um trabalho financeiro numa empresa que era família de meu pai. E aí, quando eu fui fazer lá os trabalhos, eu comecei a perceber que a técnica dizia: pô, o senhor está ganhando quase nada, está tendo um prejuízo. Mas como eu vou chegar para meu pai, que me criou, que criou toda a família, vou dizer para ele que o negócio dele a vida toda estava errado? Não estava errado. Eu acho que está errado sou eu. Então, ter essa percepção também, né? Então, não é somente usar técnica por técnica, porque se você tem lá o tempo todo, a vida toda a empresa andou, a vida toda teve claro, tem seus atropelos, mas vir somente com essa teoria, sem ter essa sensibilidade, você vai dar um tiro no pé e vai até acabar frustrando o próprio empresário, né? Porque muitas vezes ele vai dizer, então quer dizer, meu filho, que eu passei a vida toda fazendo errado e consegui tudo isso? Não sei se você já escutou isso, alguns comentando com relação a essa situação, né? Muito. E a gente tem que ter a humildade, né, de honrar a história, a herança ali daquela empresa, a ponto de perceber que se a empresa chegou onde chegou, é porque ela teve um somatório de acertos maior do que o somatório de erros. Então, Olha, ela foi construída com isso. é, olha a pergunta que chegou aí pra gente. Como fazer uma transição de uma empresa familiar amadora para uma familiar profissional? Massa, excelente pergunta. Olha, a transição, o primeiro grande passo que eu entendo é a necessidade de o empresário, quem está à frente da direção, reconhecer a necessidade de desenvolver para aqueles cargos o profissionalismo. Então, se o gestor principal, o diretor, ele não tiver essa consciência, não adianta, né? Pode vir a consultoria melhor do universo, pode vir aí a Deloitte, pode vir Dom Cabral e dizer, olha, o caminho é por aqui. Se ele não quiser, não adianta. Primeiro tem que partir dele a percepção dessa necessidade de profissionalizar. Então, entendendo a necessidade, ter a transparência do que espera de cada cargo. Olha, eu espero de um diretor financeiro isso aqui. Eu espero de um diretor comercial isso aqui. É o que a minha empresa precisa e espera. Você quer se adequar para ser o diretor, o gestor, o gerente que a empresa quer? Sim ou não? Se sim, massa. Vamos arregaçar as mangas, estudar e se capacitar para isso. Agora, se não, tá tudo bem. Vai descobrir teus propósitos e vai ter sucesso na tua vida empresarial. Mas é importante deixar claro o que se espera de cada cargo e aí ter a grande decisão, ó, é por aqui ou por ali. Vai se desenvolver, estudar e se capacitar ou não é isso que eu quero para mim e tá tudo bem, segue o bonde, né? Que é muito ligado a essa questão da profissionalização da gestão, né? E até para complementar, Rodrigo, eu tinha comentado que eram três os principais desafios. De profissionalizar a gestão. O segundo tem tudo a ver com profissionalizar a gestão, que é a necessidade de informações para a tomada de decisão. Então, uma empresa familiar geralmente tem tudo gerido pelo feeling, pela percepção. Se vai comprar, se vai vender, se vai demitir, se vai contratar, é tudo pelo feeling, pela percepção. Sem números, né? Sem dizer assim, ei, pessoal do financeiro, me diz aí meu resultado de caixa. Como Posso é que está a minha comprar? projeção de pagamento, né? Meu prazo médio de recebimento. Você tem dados, você vai pelo feeling, muito vinculado à falta de profissionalização da gestão. E o terceiro é o apego de não querer planejar a sucessão. O fundador pensa que vai ficar para a semente, né? Vai viver eternamente, não precisa se preocupar com quem vem em seguida. Então, esse apego também de não preparar as gerações seguintes para dar continuidade, eu entendo que é o terceiro grande desafio aí de você ter empresa familiar.
Não, e é bem interessante isso quando tu fala. Primeiro, ele tem que querer, né? Então, se ele não. É, senão a gente, como aquele velho ditado, a gente vai estar dando murro em ponto de faca, né? Então, você não quer. Uma vez mesmo eu tava brincando com um cliente que queria, porque queria me contratar para fazer um serviço. Esse rapaz não me contrate. Ele, por quê? Porque eu sei que tudo que eu vou pedir para você fazer, você não vai fazer. Então você vai fingir que tem consultor e eu vou fingir que tem um cliente. Isso não adianta. Para você perder dinheiro dessa forma, é melhor você fazer, gastar com outro. Então, às vezes, acontece muito isso. E é muito importante também a gente perceber isso, né, como consultor, para poder. Porque senão a gente também sai como incompetente depois. Né? E a gente, tu sabe muito bem que a consultora e professora, o maior desejo nosso é quando a gente pega aquilo, né, de uma forma e a gente deixa de outro. Né? Então, eu fico sempre brincando, né? Consultoria tem início, meio e fim. Se não tiver início, meio e fim, não é consultoria. Né? É assessoria, é outra coisa, mas Qualquer consultoria outra não. coisa. É, Perfeito. Inclusive, sabe, Rodrigo, recentemente eu atendi um cliente que ele veio reclamando que a empresa ia fechar pelo excesso de carga tributária. E eu precisei dizer a ele que o que estava quebrando a empresa era uma retirada excessiva de lucro, onde a empresa reduziu muito as atividades e o padrão de vida dos sócios permaneceu o mesmo. Eles continuavam com a mesma retirada e o resultado da empresa tinha caído muito. Eles estavam retirando mais do que a empresa gerava. E aí o dono olhou para mim assim, com os olhos cheios d'água, sabe? Disse, Débora, eu vim aqui para ter informações técnicas, não informações pessoais. E aí foi que eu peguei o balanço e disse, eu não estou falando informações pessoais, eu estou com base em números. Você está com uma retirada média de 60 mil por mês e a empresa só tem capacidade de gerar 30. Esses outros 30, você está deixando de pagar o tributo. Então, não é o tributo que é alto, é seu lucro que não está, sua retirada que não está compatível com o resultado. Então, empresa familiar tem muito dessa questão também de muitas vezes não frear as retiradas, não se adaptar fácil, rápido, às mudanças de capacidade de geração de renda. Então, tem que sentir na cortar da própria perna, da própria é, pele, né? Diminui o padrão. E a família tem que estar no é. mesmo barco, senão sofre, né? Senão sofre todo mundo. É como eu falo muito, né, quando eu estou na consultoria financeira, é justamente isso, ó. Você merece tirar ou a quantidade. Você merece ganhar bem? Merece. Mas se a empresa suporta te pagar bem, é outra pergunta, né? Então são situações, como eu já tive, às vezes até em consultoria, estou falando isso, eu vou lembrando, né? De um empresário chegar para mim e dizer, não pego nada da empresa. Eu faço o relatório final lá, foi tirado mensalmente 22 mil. Ele fala, como? Aí eu começo. Olha aqui o boleto da escola, debitando do seu filho. Isso aqui. E esse lustre aqui que eu tô vendo aqui de 5 mil reais. Que lustre lindo. Eu não achei esse lustre na sua empresa. Aí minha esposa achou bonito, eu comprei, botei lá em casa. Então, porque contabilidade a gente descobre tudo, né? Então, tem lá, então não tem como. Então são coisas que acontecem muito, né? Então, em vários tipos de empresa. Inclusive, né, a gente tá caminhando aqui pro final, viu, Débora? Né? Inclusive, né, o pessoal está até comentando aqui, tem o Manual de Empreendedorismo e Fé, né, que tem a frase que você falou, que está na página 45, ó. Jéssica Olha colocou que aqui, aluna ó. picada. Ó, página 45, Manual de Empreendedorismo e Fé. Não contrate quem você não pode demitir. Essa frase fez sucesso aqui, o pessoal tudo comentando. E aí, conta aí pra gente, você está lançando o livro, fala aí como é que a gente pode ter acesso a esse livro. Fique aí à vontade, Débora. Fala um pouquinho pra gente. Obrigada, professor. Obrigada aí todos aí por participarem dessa live. Foi um prazer estar aqui. E esse livrinho é um sonho realizado, chama Manual de Empreendedorismo e Fé. Para quem tiver interesse, é só acessar lá no meu direct no Instagram, tem um link também na bio. E eu trago 100 reflexões advindas aí desse mundo empresarial, desse dia a dia. São reflexões do dia a dia mesmo, assim, de aprendizados de empresários, de sofrimentos alheios, de sofrimentos próprios, sem muita teoria aí de grandes nomes, né? A gente sabe o quanto são importantes, mas aqui é bem hashtag vida real. Então, quem tiver interesse, é um projeto social, a renda é toda destinada para abastecer a população aí de grande grau de vulnerabilidade, né? Cestas básicas, toda a renda é convertida. Então, quem tiver interesse, tem lá o link na minha bio e tem também no direct. A gente está Pronto. disponível. Inclusive, Agradecer, né? A gente está chegando no é, finalzinho, né?
Tô. O pessoal tá aqui dando parabéns, ó. Inclusive, pessoal, vou até pedir a Débora. Débora, depois me manda o link e me manda também a foto, que a gente vai colocar também isso no nosso Instagram. Então, quem puder, compra aí, faz aí ajuda. Então, a obra social. Então, tá, Débora, justamente para ajudar o pessoal em trazendo a sua experiência de vida, né? Então, você tem lá um livro realmente escrito com a sua experiência. Então, justamente, né, trazendo aqui para vocês, pessoal. Então, vocês estão vendo aí quantas oportunidades dá para se trabalhar com a empresa familiar. Então, não tem somente, né, essa questão, empresa familiar, não dá para eu atender, não vai ter de jeito nenhum. Claro, a gente tem esse pensamento do início, né? Não adianta eu conversar com a empresa familiar, porque sempre é só, o dono vai dizer que é minha filha, é meu filho e tal, e aí acaba não conseguindo colocar em prática, mas a gente sabe que realmente o mundo está mudando e cada vez mais tem tido essa profissionalização nas empresas familiares, independentemente do tamanho, né? Então, justamente são situações que a gente acaba passando no nosso dia a dia. Então, Débora, eu quero te agradecer profundamente por ter aceito o nosso convite, né? Então, quero dizer a todo mundo aí, o Papo DR acontece a cada 15 dias, né? Nosso projeto era semanalmente, agora está sendo quinzenalmente. Então, tem o Papo 10 às segundas-feiras, às 20h38. Fique à vontade, certo? Então, vai estar aqui conosco. E, Débora, eu vou deixar para tu fazer as considerações finais aí para a gente. Antes disso, só tirar a nossa foto, antes que eu esqueça. Deixa eu só tirar aqui os comentários rapidinho, só para a gente tirar a nossa foto. E outra. Pronto. Então, pessoal, tira aí a foto de vocês também. Marca a Débora, marca a Dias Rosa, né? Marca aí a gente, né? E põe lá, né? A hashtag PapoDR. Débora, deixo contigo para fazer as considerações finais. Desde irmão, gratidão por ter aceito o convite, certo? Fiquei muito feliz por conhecer também. Tu sabe que eu não conhecia a tua história, né? Então, fico bem agora eu entendo o porquê essa preocupação sua com a empresa familiar, né? Com o empreendedorismo, porque tá aí, empreendedorismo está aí na veia mesmo, né? E com certeza, enquanto algumas pessoas com uma situação como contigo se revolta porque tem que assumir algo que eu muitas vezes no início foi imposto, mas tu abraçou isso e trouxe como exemplo e está aí, né, sendo esse exemplo para todo mundo, né, justamente nesse sentido. Gratidão, professor. E assim, nada disso seria possível se eu não tivesse uma equipe tão incrível, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias pelos anjos que Deus colocou na minha vida, grandes empresários que me adotaram, que confiaram em mim, como também grandes colaboradores que passaram e que deixaram sua marquinha ou que estão comigo até hoje. Muitos estavam por aqui, Mary, Elo, Ana Clara chegou agora também, Paulinha está aqui com a gente. Então, muitas pessoas que nos ajudaram aí a vencer todos esses desafios, né? Parceiros como o Franklin. Então, nada seria possível se a gente não tivesse essas pessoas juntas. Então, o William, meu grande cliente aí desde pequenininha, como diz a história, só gratidão mesmo, que realmente são pessoas que fizeram a diferença e que me ajudaram, né? E algumas pessoas comentaram aí de sorteio, eu vou deixar um desafio aqui, professor. Coloca lá no meu direct qual foi a frase que mais te marcou na live de hoje. E aí, a melhor frase eu vou presentear aí com um livro. Assim que vocês comentarem lá, depois eu divulgo qual foi a melhor frase e vai ganhar aí o livro, vai receber o livro em casa, tá? Então, para não fazer um sorteio, né, professor? Aí ser injusto, Isso. coloca lá no meu direct a frase que mais te marcou. E aí a gente vai fazer a seleção junto, eu e o professor Rodrigo, e a gente vai mandar um livrinho para vocês aí, recheado em muito carinho. E desejar aí que vocês, que Papai do Céu ilumine muito, abençoe vocês nas jornadas, nas missões, nos propósitos. Entreguem sempre a Ele, que Ele com certeza toma as providências. E gratidão a todo mundo que estava aqui, todo mundo que acredita no meu trabalho, confia e está junto. Mari também chegou por aqui. Muito obrigada, pessoal da Conceito Educação, minha querida Rita. Todos, todo o meu carinho, a Érica, Luiz, nossa.
todos, muito carinho, muita gratidão. Professor Rodrigo, gratidão imensa. Precisando, conta comigo, eu tô aqui. Então, eu quero Cheiro agradecer. Isso é um grande abraço mesmo. Então, eu quero agradecer, viu? Inclusive, né, Débora, o pessoal, tu não sei se tu sabe, mas o primeiro curso EAD, na verdade, assim, ao vivo, que eu fiz fora do meu estado foi no CRC Pernambuco, que tu E o aceitou, nosso primeiro aceitou. online, olha que É, gratidão. entendeu? Porque assim, ó, eu fiz a sugestão para ti, né, como tu falou lá no início, e você prontamente aceitou e confiou, né? Porque assim, Rodrigo, como é que a gente vai fazer? Tu não questionou, Rodrigo, como é que a gente vai fazer? Como é que é esse negócio e tal? E assim, tu realmente confiou e foi lá. E aí tá aí o CRC, né, de Pernambuco fazendo vários e vários treinamentos online, né, fazendo vários treinamentos, aí tá levando a educação realmente, né? Agora sim, fruto do quê? De uma verdadeira líder, né? Porque você confiar na sua equipe, né? Não sou da equipe, né? Vamos assim, entre aspas, né? Da equipe, mas assim, confiar e saber que o negócio dá certo e tá aberto, né? Então, naquele momento ficou aberto, ok, a inovar. E tá aí até hoje, né? Então, e quantas vezes a empresa familiar também, ela não tá aberta a inovar. E aí são situações que é mais uma oportunidade nossa de, com consultoria, com assessoria, despertar esse e inovar nessas empresas, né? Com Porque certeza, muitas oportunidades. é isso mesmo. Então, Verdade. muito Agradecer também a Luísa, Ana Beatriz, minha linda, Gustavo, Érica. Nossa, me senti acolhida aí em casa aqui, matando um pouquinho da saudade do presencial, de estar junto. É isso mesmo. Então, então, Obrigada. pessoal, então, pessoal, muito obrigado aí, muito obrigado, Débora. Então, a gente se encontra em outra oportunidade. Manda lá a frase para Débora, certo? Manda lá para a Débora que depois, né, ela vai dizer aí quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou o livro, certo? Então, muito obrigado, Débora. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a Obrigada. próxima. Fiquem com Deus. Saúde e paz para todos nós. Cheiro no coração. Um grande abraço.